Então a gente vai começar agora a falar sobre a transmissão da energia hidráulica em sistemas hidráulicos. Então a gente vinha estudando o sistema pneumático, né? Onde o fluido é o ar comprimido. Na hidráulica, então, a gente vai usar o óleo sob pressão. Então, na estrutura básica de um circuito pneumático, como a gente viu, a gente tinha um compressor que pegava o ar da atmosfera e o armazenava num reservatório. Como o ar é compressível, a gente colocava uma grande quantidade de fluido sob pressão dentro desse reservatório. Agora, no sistema hidráulico, já não. A gente não consegue comprimir o óleo. Então, a gente tem uma inversão aqui. A gente tem um reservatório e tem uma máquina, denominada bomba, que fica succionando o fluido do reservatório e jogando o fluido sob pressão para o sistema. De resto, o sistema é muito semelhante. Então, a gente tem as válvulas direcionais, controlam nossos atuadores, que podem ser rotativos ou lineares, e a gente também tem outros elementos auxiliares que compõem o sistema hidráulico. Então, pela característica do fluido hidráulico, do óleo, utiliza o fluido sob grande pressão para executar grandes forças nos atuadores hidráulicos, ou, se for um atuador rotativo, grandes torques. Enquanto que no sistema pneumático a gente viu que a grande característica é a grande velocidade dos atuadores e também a limpeza do fluido. Então, geralmente em sistemas pneumáticos a gente tem o estado do atuador todo avançado ou todo recuado, que a gente chama de um sistema discreto. Enquanto que um sistema hidráulico, a gente também pode ter um sistema discreto, o atuador todo avançado ou todo recuado, mas comumente se utiliza o atuador em infinitas posições, que se denomina então de sistemas contínuos. Então, o que a gente viu lá em sistemas pneumáticos, que geralmente trabalham em baixas pressões, uma pressão econômica aí de 6 a 7 bar, pode ser um pouco mais também, mas isso daí já é considerado uma baixa pressão no sistema hidráulico. Então, o sistema hidráulico trabalha com pressões que pode ser também uma baixa pressão, mas pode ultrapassar 200 bar. Em sistemas hidráulicos é muito importante a gente relembrar o conceito de vazão, que está relacionado com a área e a velocidade do fluido numa determinada seção, porque frequentemente no circuito hidráulico a gente tem uma mudança de área da seção. E sendo que a vazão se mantém constante, então a gente vai ter uma modificação da velocidade do fluido também em determinadas partes do circuito. Então, quando o fluido se movimenta muito rapidamente, a gente pode ter um fluxo que se chama turbulento, que é diferente da condição ideal, que é o que se chama de fluxo laminar, quando a gente tem que as moléculas do fluido se movimentam paralelamente ao longo de um eixo da tubulação. Então, no circuito hidráulico é importante a gente saber disso, porque o fluxo turbulento é um fluxo a ser evitado, visto que ele gera atrito no sistema. Com isso, então, se gera calor, aumenta a temperatura do fluido. E aí, esse fluxo ele depende de alguns fatores, como a velocidade do fluido, o diâmetro do tubo, a viscosidade do fluido, a rugosidade da parede interna do tubo. E nesse contexto, o número de Reynolds é utilizado para saber se o fluxo é laminar ou turbulento. Onde se esse número é abaixo de 2000, a gente tem que o fluxo é laminar. E para cima de 2000, a gente tem uma faixa aí que a gente não tem certeza se ele é laminar ou turbulento, mas acima de 2300 o fluxo será turbulento. Aí vem o dimensionamento das tubulações e o cálculo das perdas e descargas no circuito hidráulico. Para a gente ter um escoamento laminar, tem-se a velocidade recomendada para cada tipo de tubulação no circuito hidráulico, ou seja, da tubulação de pressão, da tubulação de retorno e da tubulação de sucção. Então, a linha de sucção é essa linha aqui que compreende a tubulação que vai do filtro de sucção dentro do tanque até a entrada da bomba. E aí a linha de pressão se inicia logo após a saída da bomba, enquanto que a linha do retorno é a tubulação pelo qual o fluido volta para o tanque. Tem que se tomar cuidado aqui que, ora, uma tubulação pode ser linha de retorno, ora ela pode ser linha de pressão, como essa linha aqui, Quando o atuador está avançando, ou seja, a válvula está posicionada para esse lado, essa linha aqui toda é de pressão, enquanto essa linha toda aqui é de retorno. Mas quando a gente coloca o atuador para fazer o recuo, essa linha aqui passa a ser uma linha de pressão e essa linha aqui passa a ser uma linha de retorno. E aí, para cada linha,
sabendo se é de sucção, pressão ou retorno, então a gente calcula o diâmetro interno do tubo para que a gente tenha um fluxo laminar. Depois disso, a gente então vê a disponibilidade no mercado que a gente tem do diâmetro calculado. Pode ser diâmetro de tubulação rígida ou pode ser também diâmetro de tubulações flexíveis. Para facilitar o cálculo, inclusive, existe diagrama teórico para cálculo de tubulações, onde, dada a velocidade recomendada para cada tipo de tubulação e a vazão que se pretende trabalhar naquela tubulação, a gente consegue então encontrar o diâmetro interno da tubulação para o fluxo ficar laminar. Então a gente parte para o cálculo das perdas de carga no circuito hidráulico, porque o intuito de qualquer circuito é fazer o movimento de um atuador com uma determinada força e uma velocidade, se for um atuador linear. Ou, no caso, se for um atuador rotativo, uma velocidade rotacional a um determinado torque. E isso a gente consegue a partir da pressão e da vazão que a gente vai ter disponível para o atuador. E essa pressão disponível é a pressão que a bomba é capaz de suprir, descontadas todas as perdas de pressão, chamadas de perda de carga, num determinado circuito. Então, a perda de carga no escoamento de fluidos ela é composta pelo que se chama de perdas contínuas e perdas localizadas. As perdas contínuas, aqui denominadas por essa parcela A, são as perdas na tubulação. E as perdas localizadas distinguem-se em perdas em orifícios, aqui denominado pela parcela B, e perdas em acessórios, aqui denominada pela parcela C. Então a gente pode calcular detalhadamente a perda de carga conforme esse equacionamento, ou se a gente quiser simplificar, a gente pode transformar essas perdas localizadas em perdas de carga equivalente a perdas contínuas. Para exemplificar isso, imagina lá que a gente tenha um acessório, que é um cotovelo de 45, numa tubulação de 1 polegada. Então, esse cotovelo de 45, ele equivale à perda de carga de uma tubulação de 40 centímetros de comprimento de 1 polegada. Então, no final das contas, a gente pode calcular a perda de carga na perda de carga da própria comprimento de tubulação retilínea que a gente tem e nos comprimentos equivalentes das singularidades que a gente tem no circuito hidráulico. A gente não pode esquecer que as válvulas que a gente tem no circuito também vão ter perda de carga. Então, se a gente pegar a folha de especificações da válvula de um determinado fabricante, provavelmente a gente vai ver um gráfico como esse daqui, onde estabelece a perda de carga que a gente tem para cada vazão que a gente for passar pela válvula. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que a linha 3 aqui estabelece a perda de carga de P para A, ou seja, se a gente estiver passando com uma vazão de cerca de 40 litros por minuto dentro dessa válvula, a gente vai ter uma perda de carga de praticamente 5,5 bar. Aí já uma válvula controladora de vazão, controladora de fluxo, então essa perda de carga, inclusive, depende do quão aberta ou fechada a válvula estará. Então, para uma determinada vazão, se a válvula estiver bem aberta, vai ter uma determinada perda de carga. Se ela estiver um pouco mais fechada, a perda de carga, claro, será maior. Então, é importante a gente saber toda a perda de carga que a gente vai ter no circuito, porque a bomba vai ter que poder suprir toda essa perda de carga para que se tenha uma pressão suficiente para o atuador executar a força necessária ao projeto. Ou seja, a pressão nominal da bomba é maior que a soma da pressão de trabalho e toda a perda de carga que a gente tenha no circuito. Então, além do dimensionamento da bomba, é importante a gente saber a perda de carga que a gente vai ter no sistema, porque o produto da perda de carga e a vazão fornecida pela bomba vai estabelecer qual a perda térmica que a gente vai ter no circuito, o que é importante para a gente não deixar com que o fluido aqueça muito e dimensionar, inclusive, se for necessário, sistemas de refrigeração do fluido hidráulico.
Então, quando se fala que a bomba tem que suprir uma determinada pressão para o atuador hidráulico executar uma força de projeto ou um torque de projeto, a gente não pode esquecer, a bomba é uma máquina que fornece vazão ao sistema. E a elevação de pressão na saída dela vai se dar somente quando a gente tem restrição à passagem do fluido. É por isso que a gente tem uma válvula limitadora de pressão em paralelo com a bomba. Então, essa válvula ela limita a pressão que a bomba vai fornecer. Ou se a gente não tiver perda de carga na saída da bomba, essa pressão manométrica vai ser nula. Então, para demonstrar isso, eu vou fazer algumas simulações no FluidSim. Então, aqui eu vou selecionar uma unidade hidráulica, né? Tem aqui a válvula limitadora de pressão. Então, se eu pegar a saída da bomba e ligar diretamente para tanque, o que eu vou ter? A saída da bomba, joga para tanque, o fluido volta e fica circulando. Eu vou colocar aqui uma bomba de 5 litros por minuto, por exemplo, né? E vou fazer uma simulação aqui. A gente vai ver que a pressão na válvula limitadora de pressão é zero. Bom, não deu para a gente ver a vazão porque a gente não colocou um elemento medidor de vazão. A gente pode fazer isso. Eu vou colocar aqui um elemento medidor de vazão. E aí, de novo, vou simular o sistema. Que a gente vai perceber aqui que a gente tem os 5 litros por minuto saindo da bomba e voltando para o tanque. Aí tem uma pequena perda de carga aqui, porque esse elemento tem uma pequena perda de carga. Agora, isso aqui é uma tubulação que no FluidSim não é calculada como perda de carga. Se a gente quiser colocar uma tubulação real, a gente seleciona uma tubulação. Então está aqui. Esse elemento aqui sim é um elemento que é uma tubulação que tem uma perda de carga. Se eu der um duplo clique dentro dela, vou ver que eu tenho um elemento que tem uma resistência hidráulica, ou seja, uma perda de carga. Então, inclusive, a gente consegue ver isso na curva dela aqui, ó. Então, por padrão, essa tubulação tem uma perda de carga de praticamente 10 bar para 9 litros por minuto, que gera esse valor aqui de resistência hidráulica. Então, se a gente colocar 9 litros por minuto aqui na nossa bomba, então a gente vai ver que a gente vai ter uma perda de carga de praticamente 10 bar, como mostrado ali na curva. Bom, a gente pode modelar isso diferente, né? A gente poderia, se a gente fosse simular um sistema real, a gente teria que fazer um ensaio, e ver realmente qual é a perda de carga da nossa tubulação. Eu vou mudar aqui para vocês verem que o que eu estou falando realmente procede. Então, eu vou botar aqui para uma vazão de 10 litros por minuto, eu perco, por exemplo, 5 bar. Mudei a resistência hidráulica. Vou botar aqui uma vazão de 10 litros por minuto. E agora a gente vai ver que a gente tem a perda no sistema de 5 bar. Então, veja que essa pressão aqui só aumenta quando a gente tem resistência. Se a gente tirar essa tubulação aqui, essa pressão vai para praticamente zero. Então, a gente não tem aqui os 10 litros por minuto exatamente aqui da bomba, porque a gente também modela a bomba que tem uma perda por vazamento interno. Ou seja, quando a gente tem uma restrição à passagem, ainda que pequena, essa vazão aqui ela não se mantém. Então, quanto maior a restrição na saída, maior vai ser essa perda. Então, a gente pode fazer isso para qualquer elemento aqui no FluidSim. Vou pegar uma válvula, por exemplo. A gente vai ver que a válvula também, todas as válvulas são modeladas com uma perda de carga interna. Então, de P para B aqui, liguei direto para o tanque, O fluido vai entrar por P e vai sair por B e vai para tanque. E aí a válvula direcional também, a gente vem aqui e diz qual é a perda de carga dela. No caso aqui, está modelada com a perda de 10 bar em 10 litros por minuto. Então, se eu der um play aqui, vai ver que vai, em 10 litros por minuto, a gente está perdendo 10 bar. E aí, tudo que tiver de perda de carga, essa pressão aqui, ela não vai ultrapassar o que a gente estabelecer aqui como a pressão de trabalho para não danificar a bomba. Se a gente botar, por exemplo, uma restrição à passagem do fluido,
como um orifício variável. Então, quando a gente começar a simular aqui, como por padrão também a curva é perda de carga de 10 bar para cada 10 litros por minuto, claro que isso quando ela está aberta. Se a gente começar a fechar essa válvula, a restrição à passagem do fluido fica maior e a pressão aqui começa a se elevar. Então eu estou fechando aqui, ou seja, minha perda de carga está sendo maior e a pressão aqui está se elevando para conseguir fornecer os 10 litros por minuto da bomba. Bom, aqui está quase chegando, né? Já a 60 bar, que é o que a gente estabeleceu aqui da válvula limitadora de pressão. Então, se a gente fechar demais, a gente vai atingir esse 60 bar e parte do fluido que estava indo para o sistema vai voltar para o tanque, porque essa válvula aqui vai se abrir. Vejam que agora aqui a gente está tendo aqui 4 litros por minuto, porque 6 litros por minuto estão sendo desviados para cá. Então a bomba continua fornecendo 10 litros por minuto. Só que 4 litros por minuto está vindo para cá e 6 está vindo para cá. Então era isso que eu queria mostrar. Que a elevação de pressão na saída da bomba se dá quando a gente tem uma resistência no circuito. Pode ser por válvulas, orifícios, tubulações, como eu mostrei. Ou pode também ser pela força ou pelo torque que a gente estabelece no atuador hidráulico. Então, vou pegar aqui um atuador hidráulico, vou ligar direto, sem válvula, só para mostrar, né? Então, 40 por 28, por exemplo. Vamos mostrar a força e a velocidade. Vou colocar um curso bem grande aqui só para poder simular melhor. Vejam que, então, como a gente tem uma força nula ali na ponta do eixo do atuador, o atuador está se movimentando e gerando uma perda de carga pequena no sistema. Essa velocidade de 0,13 metros por segundo aqui está diretamente relacionada aos 10 litros por minuto que a gente tem na saída da bomba aqui. Então, depois, se vocês calcular aí, vocês vão ver vazão é igual a velocidade vezes área, né? Então, se vocês calcular a área do atuador aqui, sabendo que a vazão é 10 litros por minuto, vocês conseguem então ter essa velocidade de 0,13 metros por segundo. E agora, essa baixa pressão que a gente tem aqui na válvula limitadora de pressão é porque a gente não tem força. Se a gente colocasse aqui que a gente tem uma determinada força na ponta do eixo, vou botar uma força constante aqui, 100 newtons, por exemplo, teria já uma pequena elevação, né, nem um bar, na saída da bomba. Continuando então aqui com 0,13 metros por segundo, porque essa pressão aqui é tão baixa que não tem fluido nenhum desviando para o tanque. Está todos os 10 litros por minuto indo para cá. À medida que aumento essa força, né, eu vou precisar ter uma pressão maior aqui no sistema. Então, vai ter que aumentar essa pressão aqui na saída da bomba para conseguir realizar essa força aqui. Então, claro que eu estou dando exemplo só com pequenas perdas de carga, né? Mas as perdas de carga compõem toda a perda de carga do circuito. Então, a gente vai ter uma válvula direcional para comandar, vai ter uma tubulação. Então, eu vou botar a tubulação aqui antes do atuador e vou botar um manômetro para a gente ver isso. Agora a gente tem que a pressão na saída da bomba é quase 20 bar, sendo que 19 menos 8, né, ou seja, 11 bar, se dá por conta dessa mangueira aqui. E esses 8 bar aqui se dá por conta dessa força que a gente está querendo vencer aqui.